Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje estou aqui para trabalhar uma função cognitiva de entrada. Sabemos já que nós temos várias funções cognitivas, são 28. E algumas de entrada, outras de elaboração e outras de saída da informação. Hoje eu vou trabalhar mais uma função cognitiva de entrada. Por que isso é importante? São as funções cognitivas que determinam onde está a falha no pensamento da criança. Então, se você aprender isso bem certinho, você vai conseguir avaliar como é que a criança está pensando e, com isso, fazer uma intervenção planejada, imediata, intencional, para arrumar essa função cognitiva que está deficiente. Esse é o nosso problema, né? Maior. O aluno chega no nosso consultório, você faz um monte de avaliação e vê que ele não consegue trabalhar com duas informações ao mesmo tempo, que ele não tem memória de longo prazo, que ele não sabe ler, que ele não sabe escrever. E aí você começa a trazer para ele alguns exercícios, tal. Mas o exercício pelo exercício não vai arrumar o que está errado nele, o que está deficiente. Agora, quando você pega essas tarefas de modo intencional, mediada, você vai descobrir onde está a falha. E aí, onde que está a falha? Eu vou fazer uma mediação só para trabalhar aquela falha. E aí o processamento cognitivo se reestrutura. A sua funcionalidade começa a ser ativada. Certo? E é isso que o EduSer quer. Ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Como? Aprendendo a mediar. E aí agora eu vou mostrar para você uma das funções cognitivas que nós podemos utilizar na hora da mediação. Essa função aqui é de entrada e ela chama assim, ó, é a capacidade que a criança tem de considerar mais de uma fonte de informação. Por exemplo, às vezes você diz assim, fulano, vai lá na secretaria da escola, pede giz e folha. Quando ele chega lá, ou ele não sabe nenhuma das duas, ou ele sabe uma só. Porque ele não consegue trabalhar com duas informações ao mesmo tempo. Agora, considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo é pré-requisito do pensamento, porque o nosso pensamento ele faz isso o tempo todo, que é o ato de relacionar. O estímulo entra e ele quer relacionar com alguma coisa que já está lá estabelecida, consolidada. Então, se ela não sabe lidar com essas duas fontes de informação, você tem que trabalhar com isso, para consertar essa função que está deficiente. Aí, assim, ó, se nós pensarmos que essa função realmente está deficiente, o que acontece? É aquela criança que não leva em conta, que leva em conta somente uma informação, não lembra de todos os fatos, tem dificuldade em relacionar partes e todo, então tem muita dificuldade em fazer quebra-cabeça, né? Montar quebra-cabeça, é muito difícil montar quebra-cabeça. Aí você compra o quebra-cabeça assim, com 4 peças só e grandona, ele não consegue relacionar o todo com a parte, ele não consegue ver que aquela parte ali corresponde àquele pedaço do todo. Não aceita pontos de vista diferentes, então há muita briga, ele não aceita que um outro amigo faça diferente e também não consegue perceber o começo, meio e fim, porque o começo, meio e fim tem tudo a ver com partes e todo. Agora, quando a gente trabalha essa função, aí o negócio já melhora. Quando a gente não considera duas fontes de informação, a entrada é deficiente, a entrada do estímulo é deficiente.
E aí, consequentemente, vai afetar a fase de elaboração e de saída. Porque o nosso cérebro é assim, ele recebe o estímulo, há todo um processamento cognitivo e uma saída dessa informação, de uma resposta, né? Estímulo e resposta. E o organismo está no meio. Agora, a presença do mediador na entrada da informação ajuda na elaboração. E quando o mediador também atua na fase de elaboração, ele ajuda na saída. O que acontece? Ao invés da criança fazer todo esse processamento sozinha, ela vai fazer esse processamento mediada. E aí aqui vai envolver a questão emocional. A criança vai ver que está conseguindo fazer, mesmo com a ajuda da mediadora. Não é ajuda em fazer a tarefa, é em pensar sobre a tarefa, gente. Então, a criança vai gerando essa ideia de que é capaz de aprender. Nessa atuação, nós vamos gerando zona de próximos desenvolvimentos e vamos potencializando isso. Agora, a fase de elaboração, ela exige raciocínio somativo. Meu Deus, mas se eu não consigo usar duas informações, como é que eu vou somar elas para dar uma resposta? Então, se a entrada já não consigo com duas informações, vai aqui na elaboração vai ficar prejudicada. Comparar. Eu recebo duas informações, eu posso comparar as duas. E levantar hipótese. Então, há um prejuízo grande na elaboração. Consequentemente, na saída também vai ser, né? Mesmo a criança pensando, não, eu sou obrigada a dar uma resposta, ela vai ficar no ensaio e erro. E o ensaio e erro é o contrário do que a gente deseja. O ensaio e erro, ela quer tentar ganhar tempo, tentando mostrar que sabe, mas não sabe nem o que pensar sobre aquilo. A mediadora, ela tem que fazer com que a criança pense e construa uma estratégia para ter uma saída com significado, né? A criança tem que construir estratégias, conectando os dados. Por isso que é importante a entrada da informação. Por isso que é importante que a criança consiga comparar mais do que uma informação, duas ou mais informações, né? Com a mediação, a criança acaba construindo algumas habilidades. Por exemplo, de considerar cor, forma, tamanho, espessura ao mesmo tempo. Consegue perceber, consegue usar isso. Consegue coletar dados de diferentes fontes. Consegue ter e compreender e até respeitar pontos de vista diferentes do dela. Também perceber relações, conexões entre fatos, situações. E consegue também comparar dados para resolver um determinado problema. Tudo isso aqui é importante lá na escola, para que ele consiga se alfabetizar. Algumas estratégias, tá? Quando eu vou trabalhar com a mediação de intencionalidade e reciprocidade, aqui é um exemplo. Eu posso exigir da criança o seguinte: olha, a tarefa é desenhar, mas não vamos desenhar de qualquer jeito. Nós vamos desenhar. Para desenhar, nós vamos usar o lápis de cor com cores fortes, as tintas claras e o papel vai ser branco. Olha só quantas informações eu estou dando aqui. Nós vamos desenhar, mas não é de qualquer jeito. É com um lápis de cor com cores fortes, tintas guache claras e papel branco. Então, aqui nós temos algumas informações. Quanto mais eu fizer isso, trabalhar com essas informações e deixar claro para a criança na minha mediação, tá? Agora eu quero saber o que é para fazer. Vamos lá. É para desenhar. Então, nós vamos riscar aqui. É para desenhar. Mas desenhar de qualquer jeito? Não. O que tem de importante aqui? Que tipo de cores nós vamos usar com os lápis de cor? São as fracas, as claras ou as fortes? As fortes.
E tinta? A tinta é clara ou é escura? É clara. Então a tinta é clara. E o papel? Que tipo de papel nós vamos usar? Colorido, preto, branco, branco. Então tá. Então aí você separa ali do lado essas 3 informações para a criança. Os lápis de cor forte, então vamos separar os lápis de cor forte. Separa. As tintas claras, separa. A folha branca, separa. Então é com isso aqui que você vai desenhar, utilizando esse material. Tá vendo? Então é importante a criança pensar, ter clareza nessa entrada dessa informação. E com isso ela vai sentir que pensou, que a atividade, ela tem claro na cabeça a atividade que deve ser feita. Se ela esquecer, mas ela já separou ali as cores, certo? E com esse hábito aqui, a criança vai aprender a usar vários recursos, evidenciar várias fontes, encorajar. Aqui é a nossa função, né? De encorajar as crianças a prestar atenção na entrada da informação. Por isso que eu fiz aqui, coloquei essa ideia e busquei a atenção da criança de novo, tá? Então, o que nós temos para fazer? Dar instruções claras, é importante, nós temos que dar instruções claras para a criança. Clarear todos os fatos relevantes e sublinhar, foi o que eu fiz aqui. Não sublinhei todas as palavras, sublinhei coisas que achei que fosse relevante. A criança que tem um déficit de atenção e hiperatividade, você pode usar assim. Quando você põe a tarefa no quadro, você vai pegar um giz ou um canetão e sublinhar aquilo que é mais significativo, mais relevante, que não pode ser esquecido na hora de fazer a tarefa. E isso você não precisa dizer, isso é importante. Não, faça o aluno pensar no que é importante. Esse é o desafio. Aí você tem que saber que perguntas você vai fazer para ele, para fazer com que ele pense sobre o que você está perguntando. Se eu for trabalhar a mediação de significado, então eu posso dar fazer uma fala, né? E dizer assim: sua resposta está incompleta. O que mais podemos considerar para ter uma resposta completa? Aqui são 2 fontes de informação. Eu já digo que a tarefa está incompleta e digo que tem que ficar completa. E o que precisa? O que a gente tem que ver? O que a gente tem que olhar? O que a gente tem que considerar? A criança, consequentemente, vai de volta para a tarefa, tentar encontrar dados que ajudem ela a completar a tarefa. Então, é como se fosse uma chamada de atenção, né? Ao mesmo tempo, existem outras formas de a gente mediar o significado, por exemplo, dando feedback, reforçar a necessidade de considerar adequadamente todos os dados, rever o problema a ser resolvido. Então, você chama a atenção dessa criança. Tá, mas me conte, como é que você fez essa tarefa porque ela ficou incompleta? O que será que faltou nessa tarefa? O que é preciso para completar essa tarefa? Mas eu também posso mediar transcendência. Quando a criança começa a aprender a usar 1 ou 2 fontes de informação ao mesmo tempo, eu posso instigar ela a relacionar essa capacidade a outros contextos, saindo da escola. Então eu digo, onde podemos usar essas 2 informações? E aí a criança, então, ela vai comparar 2 elementos, debater opiniões diferentes, pensar exemplos com mais de 2 informações, trabalhar localização, posição, seguir instruções verbais, sendo que essas instruções são completas, né? Com 2 ou 3 informações. Agora, eu quero mediar com você. Vamos lá, vamos mediar. Vejam bem, aqui eu recortei de um encarte que eu recebi, que é do alfabeto, né?
Geralmente isso aqui vem lá no primeiro ano ou no segundo ano na escola. Então aqui tem uma abelha, a palavra abelha e os 4 tipos de letra mais utilizadas. E aí para cada letra do alfabeto tem um desenho, os 4 tipos de letra e o nome principal correspondente ao desenho. Esses encartes a gente cola na escola, deixa lá colado, às vezes a gente nunca pega ele, né? Usa o outro lado, que geralmente é branco para as crianças pintarem. E aqui eu vou mediar. Como é que eu mediaria essa situação? Sempre é assim, observe a imagem. Então a criança vai observar a imagem. Aqui eu separei um pedacinho, né, gente? Você também pode separar pedaços. Aqui eu separei 6, mas eu vou usar os outros nas outras páginas. Aí você vai perguntar o que tem ali. O que tem? O que a criança vê? Porque existem 3 fontes de informação aqui. O desenho, que é a pictográfica, a gráfica e a palavra escrita, que é a verbal. Então, nós temos aqui todas essas informações num único cartazinho. E nós vamos chamar a atenção da criança para isso, perguntando: você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Para ver a zona de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe. E você vai perguntar o que temos nessa página, e ela vai descrever. E você ajuda ela, o que tem aqui, o que tem ali, vai perguntando. Veja que as informações são agrupadas. Tá vendo as informações? Elas são agrupadas, ó, aqui em azul, aqui em verde, aqui em roxa, amarela, azul. As informações são agrupadas. Será essa uma pista? Ó, continuam sendo agrupadas, ó. Nesse caso eu escolhi a mala. Veja, o que é isso? Provavelmente a criança vai dizer, é uma mala, se ela oraliza, né? Veja, a mala está agrupada num fundo azul. E nesse fundo há mais coisas, você conhece? E aí, se a criança conhece, ela vai descrever. Se a criança não conhece, você vai explicar. Olha, aqui ó, é o nome do objeto. Sempre embaixo tem o nome do objeto. Você conhece esse objeto? Ah, é um novelo de lã. Então, aqui está escrito novelo. Isso aqui, um ovo. Aqui está escrito ovo. É a palavra ovo. E aqui do lado do objeto, nós temos sempre a primeira letra da palavra que corresponde ao objeto. Que no caso da mala, tem a mala, a palavra mala e a primeira letra da palavra mala, que se chama M. E esse M pode ser escrito de 4 jeitos diferentes. Então, você vai sempre explicar esse processo e aí você aproveita para trabalhar a questão da relação entre o grafema e o fonema e a pista sinestésica. Por que você acha que tem letras nesse desenho? Por que a letra, né? Por que você acha letras tão diferentes nesses desenhos? Então, o que essa letra corresponde a esse desenho? Eu sou alfabetizadora. Então, eu sempre digo para as crianças o seguinte: por que você acha que as letras que estão aqui têm desenhos diferentes? Aí, eu inventei uma história que eu vou compartilhar com vocês. Foi uma forma que eu encontrei de dar um sentido a essa grafia, que a gente não usa o tempo todo. Então, eu expliquei da seguinte forma para as crianças. O caixa alta é uma roupinha que a letra usa
quando ela sai de casa. Quando ela sai de casa. Por exemplo, você sai de casa, você vai num supermercado, você vai numa padaria, você vai num shopping, você usa uma roupa, certo? Específica. Agora, o S minúsculo e bem pequenininho, que é o script, a gente usa só quando faz atividades físicas. Por exemplo, educação física. Porque isso aqui, ó, é uma letra muito específica. Você não usa ela em qualquer lugar. Certo? Especialmente quando as crianças estão em processo de alfabetização. O S maiúsculo script, a gente usa essa roupa aqui, né? Esse S usa essa roupa quando ele vai para uma festa ou tem alguma coisa muito importante. Por exemplo, escrever o meu nome é algo importante, então eu tenho que escrever com esse S aqui. E o S minúsculo script é do dia a dia, é algo simples, é uma roupa que você usa para ficar em casa. Eu inventei essa história sem pé nem cabeça, mas as minhas crianças, elas utilizam isso e perguntam, prof, esse livro aqui é escrito com tudo com letra das roupas de educação física e de esporte. Elas já identificaram. Então, elas sabem que aquele S é aquele S. Ó, só pela história. Vocês poderão inventar uma história diferente. Eu inventei essa. Não tem pé nem cabeça, não importa. Mas para a criança criou um sentido. Porque senão ela quer escrever o S na caixa alta e depois não sabe fazer o mesmo S na script. Então, eu dei um sentido para cada letra dessa daqui. Usa, experimenta, vê ou cria uma história diferente. Eu criei essa com as roupas, porque aqui onde eu moro, nós temos um hábito que se chama açoriano. Eu sou açoriana e o açoriano, ele tem o guarda-roupa assim, nesse esquema. A roupa que ele usa em casa, a roupa de festa, a roupa para algumas ocasiões, quando ele tem que sair de casa, tipo ir à missa, ir no shopping e fazer compra, e as roupas do esporte, que pratica esporte. Entendeu? Então, eu usei isso da cultura açoriana para explicar os tipos de letra para os meus alunos. Agora, eu posso perguntar, depois de contar essa história toda, né? Dessas letras, qual a forma de letra que você acha que é mais importante? Transcendeu a história. Ela pode dizer, olha, a mais importante é aquela quando a gente vai numa festa. Para ir numa festa, de repente, não pode ir de qualquer jeito. Né, prof? A gente tem que arrumar o cabelo, tem que botar um brilho. Por que usamos as letras e as palavras? As palavras e desenhos, o que você gosta mais e por quê? Porque se a criança não é alfabetizada, ela vai gostar mais do desenho. E se ela já é alfabetizada, ela gosta mais das palavras. E tem outros que são alfabetizados que vão dizer, olha, prof, eu gosto da palavra porque eu quero ler, mas eu também gosto do desenho porque ele é colorido. Então, vale a pena você fazer essas perguntas para ver que tipo de raciocínio a criança tem. Qual a pista importante da letra com o desenho? Então, vou voltar aqui, ó. Por que é importante o desenho? O que o desenho traz como se fosse uma pista para a letra, né? Essa letra, então, corresponde a que desenho? Então, esse aqui é o S de sapo. Só que, geralmente, a professora diz, esse aqui é o S de sapo. E a mediadora não diz, a mediadora faz a criança pensar quando você faz essa pergunta. Por que usamos as letras e as palavras? Qual a pista importante da letra com o desenho? Como saber que a letra corresponde ao desenho? Você faz o contrário, porque geralmente a professora apresenta tudo já para a criança só recebe. A mediadora não faz isso, a gente faz a criança pensar.
E aí nós mudamos toda a forma de alfabetizar as crianças. Se você aprender a mediar e seguir as minhas dicas de como alfabetizar as crianças, você vai acelerar o processo de aprendizagem dela, certo? Se você ainda não entendeu, eu quero te ouvir. Eu quero que você me diga quais são suas maiores dificuldades, porque é importante. Em cima das suas dificuldades, eu vou construindo o meu material, porque eu estou aqui para isso, para ajudar você a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Conte sempre comigo. Nossa jornada não acaba aqui. Tem muita coisa para ser aprendida, para você realmente ser considerada uma mediadora. E sendo uma mediadora, você vai fazer a diferença na vida de muitas crianças. Conte sempre comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.